Olá, professor, professora. Chegamos a esse momento final do SAEB Digital. Momento esse em que sua escola, seu município estão participando das provas do SAEB. Essa avaliação externa tão importante e que é uma das etapas para a determinação do IDEB do seu município. Você, professor, que aderiu à plataforma SAEB Digital, não só agora em 2025, mas desde a sua implantação, com certeza você já mudou o seu olhar sobre a prova SAEB e já sabe toda a dimensão importante dessa prova para você, para o seu estudante, para a sua escola, para a gestão, para o seu município. Então, nós estamos agora, hoje aqui, para comemorar esse fim, né? Encerrando esse ciclo SAEB, que nós começamos, para você, professor, que já nos acompanha desde o ano de 2024, que já estava com as turmas de oitavo ano, preparando-os para esse ano de 2025, quando eles estariam no nono ano e fariam a prova do SAEB. Para você que acordou a tempo, professor, e fez adesão à plataforma agora, no ano de 2025, e conseguiu trabalhar com todas as habilidades do SAEB durante esse ano, de maneira associada às habilidades também da BNCC, porque o currículo não para. Como a gente sempre fala, que as habilidades do SAEB, elas são um recorte da BNCC, que é esse documento que rege a educação no Brasil. Então, quando você está trabalhando as habilidades do SAEB, você está trabalhando também as habilidades da BNCC. Esse trabalho de conciliar o currículo escolar com as habilidades do SAEB é uma atividade nossa, da plataforma SAEB Digital, que debulhamos, estudamos, fazemos essas conexões para que durante o ano você consiga, em um tempo recorde que nós temos durante o ano, trabalhar tantas habilidades. E de maneira semanal, de maneira que você consiga conduzir as suas aulas, a escolarização dos seus estudantes, atendendo a BNCC, mas sempre priorizando a prova do SAEB, sabendo o quanto essa prova é importante para os estudantes. E aí a gente vem falar um pouquinho dessa prática que não adianta sair correndo no mês de setembro, outubro, atrás do prejuízo. É uma prática diária. É essa prática que você, professor, dedicou algumas aulas semanais, algumas aulas planejadas de maneira semanal, por meio de encaminhamentos, e aí você, junto com a sua comunidade escolar, quando a gente diz que a prova do SAEB, ela precisa ser motivada, os alunos precisam ser cativados diariamente com uma linguagem de todos os professores, e não apenas dos professores de matemática e língua portuguesa. A gestão escolar, ela precisa estar preparando os estudantes para a resposta de questionários, recepcionando a família para comentar sobre a importância dessa avaliação. Então, quantos momentos nós vivemos falando da importância da sua sala estar cheia nesse final de ano, dos alunos entenderem essa data de avaliação como um dia mais importante que ele precisa estar presente na escola, a dedicação no qual você vem durante os simulados que foram feitos durante o ano, organizando sua sala, preparando um ambiente, de maneira que nesse dia não seja um dia típico para o estudante, mas que ele já esteja preparado para passar por esse momento de avaliação, né? A maneira como você vai recepcionar o aplicador dessa prova, tudo isso vem sendo trabalhado. Então, quando a gente fala que é um envolvimento coletivo, é a sua prática diária como professor na sala de aula,
trabalhando com os conteúdos que atendem a essas habilidades, né? Gerando aí num pacote de habilidades, competências que vão ser para a vida desse estudante. Mas com esse envolvimento, com a gestão que está junto com você, professor, te incentivando, colaborando, que aderiu a essa plataforma para te dar subsídio, professor, para também trabalhar com essas habilidades do SAEB. E aí sim, com esse contexto todo de práticas diárias e envolvimento coletivo, com certeza os resultados serão concretos, serão eficazes, que já logo em breve, no ano de 2026, nós vamos ter aí os resultados, né? Mas logo depois que os alunos passam pelo processo avaliativo, apesar da gente não ter a tabulação ainda, o número, o IDEB, os alunos já dão feedback. E é esse feedback que a gente quer ouvir de vocês. Sua escola já passou? Estamos no período de prova do SAEB. E aí? A sua prova já passou? Já chegou a data da prova no seu município? Você já aplicou? Já foi o aplicador aí? Já foi marcada essa data? Como foi a recepção dos estudantes? Então, fica esse convite agora para a gente que está começando mais uma terça-feira de live. Toda terça-feira, às 19h30, vocês, professores, têm esse encontro marcado conosco, as autoras dos materiais de língua portuguesa e matemática. E a gente vai alternando aí nas terças-feiras. Então, hoje, cá estou eu, professora Flávia Beth Madureira, que falo com vocês de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, e estou com vocês aqui nessa noite para a gente comemorar esse encerramento desse ciclo SAEB do ano de 2025. Enquanto isso, enquanto a gente vai começando, vai chamando seus colegas, vai chamando o colega também, não necessariamente só da área de matemática, porque quando a gente fala de encerrar esse ciclo, a gente vai falar um pouquinho aqui da matemática, mas a gente vai falar dessa união, desse envolvimento que foi coletivo. Né? Tem sempre esse parzinho de jarra aí, você professor de matemática, você de língua portuguesa, eu tenho meus parzinhos também, onde a gente está sempre em consonância. Durante esse ano, também a gente comentou de como que as habilidades do SAEB, por exemplo, de matemática, são vistas dentro de geografia, são vistas dentro de história, são vistas dentro de artes. Então, convido esses professores também, vamos nos alegrar em comemorar essa etapa final da qual nós chegamos. Então, por isso mesmo, ó, vai mandando aviãozinho, vai convidando aquele seu colega de trabalho para ele participar desse momento conosco. Vamos enriquecer e vamos sim, você que participou da plataforma ano inteiro, que você com luta, com garra, disponibilizou os materiais, disponibilizou os jogos, você que foi aplicando de maneira mensal os simulados, é momento de comemorar. Então vamos comentar um pouquinho como foi esse processo. Vamos fazer uma retrospectiva do ano de 2025, falando um pouquinho desses momentos. Que às vezes, no momento que a gente está nessa correria semanal e que dá conta do currículo e dá conta da avaliação da escola, e que faz o encaminhamento e faz o momento de simulado. Tudo é tão, às vezes, apertado, tão, às vezes, é tudo tão sufocante. Mas é para essa vitória ser colhida agora, nesse momento. Então, vai colocando aí no chat para gente. Sua escola já fez a prova do SAEB? Já participou dela? Qual foi o feedback dos estudantes? O que eles falaram da prova? Como eles sentiram esse momento na vida deles? E se ainda não passou, como que está a preparação da sua escola para esse momento? A escola está envolvida, está com mural, está com chamada para o não falte nesse dia. Vai contando para a gente como que está sendo essa vivência da prova do SAEB na sua escola. É muito importante, porque esse partilhar, quando a gente fala de práticas diárias, de resultados, esse partilhar, ele é muito importante. Às vezes já algo que não foi feito esse ano, mas a gente abre o olhar para outros anos. Então, vai aí convidando para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento do ciclo SAEB. Então vamos lá, vamos continuar aí. E aí é isso mesmo, é uma contagem regressiva.
Principalmente nessa última semana que a gente fala, falta uma semana para a prova do SAEB. A gente fica 5, 4, 3, 2, 1. Chegou o dia da prova. Essa que se comentou toda semana, durante o ano inteiro, reuniões, planejamentos, preparação da escola. A gente fala desde a equipe de limpeza, que está ali, que está recepcionando o estudante com um sorriso no rosto, para tirar aquele nervosismo do estudante. Tudo isso é muito importante. E aí, é nessa contagem regressiva, quando a gente vai falando aí desse encerramento do ciclo, que ele representa o fim dessa etapa, sim, mas ele é o início de outra. Por quê? Para os alunos do nono ano que estão encerrando essa etapa, ela também marca o início de uma vida, de um passo muito importante para os estudantes, que é o passo do ensino médio. Quantos desses alunos vão, além de se darem muito bem, de terem conseguido com certeza fazer uma boa avaliação SAEB, eles vão aproveitar de todo esse conhecimento para, por exemplo, adentrar em algumas escolas, ou ganhar bolsa, ou isso vai fazer parte da vida desse estudante, para essa entrada no ensino médio, que é um novo ciclo que começa na vida dos estudantes que estão encerrando aqui o oitavo, nono ano. A gente sabe também que aqui tem professores, por exemplo, que não estão no nono, mas estão conosco aqui hoje, foram convidados na plataforma, mas ele é professor de quinto. Mas também, olha que lindeza que é, né? Esse quinto ano, que encerra esse ciclo do ensino fundamental um na vida do estudante, e ele vai começar uma nova história. Às vezes na mesma escola, às vezes vai trocar, né? Por conta de, às vezes, algumas escolas saírem até o quinto ano, e depois outras do sexto ao nono. E aí ele vai continuar na mesma escola, ele vai, mas muda a estrutura daquele único professor que dá aula de todas as disciplinas, e ele vai cair naquela vida que as disciplinas já são separadas. Então você, professor, que fez sua parte na matemática também, você, professor de quarto, quinto ano, você que participou da alfabetização matemática do estudante no primeiro e segundo, e que ele vai para esse ciclo aí de terceiro ao quinto, de qualquer maneira, com certeza esse aluno, esse estudante, ele vai com uma bagagem muito mais bem preparada, essa bolsa vai arrumadinha, essa bagagem aí vai toda separadinha dentro dos eixos da matemática. Isso vai favorecer a vida desse estudante. Nós já estamos aqui no Saeb Digital preparando 2026. Qual é o nosso público-alvo? Oitavo. Primeiro, quarto e oitavo ano. Por quê? Porque são eles que serão os estudantes que em 2027 estarão fazendo prova do SAEB novamente. Então a gente dá um passo atrás aí, vai na turma anterior e começa já a planejar o que nós temos para eles começarem a adentrar esse mundo da avaliação externa com os planejamentos, com os encaminhamentos, com o quilômetro extra que a gente costuma falar, são atividades extras diferenciadas que cativam o estudante dentro dessas habilidades. E mais do que números, mais do que aquele resultado do IDEB, o SAEB nos oferece olhares sobre o percurso do ensino-aprendizado. Então, quantas vezes esse ano, professor, nós falamos de recomposição de aprendizagens? Vocês sabem o quão detalhada é a tabela de habilidades do SAEB. Como que a gente não prioriza apenas um dos 5 eixos da matemática? Como que a gente vai permeando e passeando por todos esses eixos? Pensando nesse processo dosado, para passear por todas as habilidades de todos os eixos. E esse percurso, ele vai ser importante, porque no momento final a gente sabe que é uma caixinha de surpresa. A gente prevê, a gente tem aquela ideia de quais as habilidades que não podem faltar, que elas são certeiras. Inclusive, a última live nós falamos sobre isso. Aquelas habilidades com certeza são cobradas em todas as avaliações externas. Então, são essas que a gente prioriza, são essas as primeiras que a gente começa a cobrar. E aí, quando a gente olha essa tabela tão completa que a gente tem,
A gente sabe que para trabalhar uma habilidade no nono ano, a gente começa a buscar lá atrás, às vezes no quinto ainda. Sexto, sétimo, essa crescente em espiral que ocorre tanto no ensino da matemática. E esse trabalho, você, professor, você, gestor, que trabalharam aí contra a plataforma Saeb Digital, com certeza vocês conseguiram vencer e conseguiram passear e permear por todas essas habilidades. Tiveram lá os simulados referente a todas elas. Pelo menos 2 itens por habilidade foram cobrados durante o ano, de maneira que o estudante ele tenha nesse percurso de ensino-aprendizagem a linguagem de um item bem construído na métrica do SAEB, na métrica que será avaliada do IDEB, nas avaliações elas sendo dosadas de maneira básica, proficiente e avançada, para ver que o estudante não precisa saber só as mais difíceis, as mais básicas, aquelas menos proficientes também, elas são, sim, muito importantes para o estudante. Então, é com essa certeza que a gente encerra esse ciclo do SAEB, sabendo que nós vencemos todas essas etapas. E nós temos aqui também essa engrenagem. Quando a gente vai falando, que é de conciliando uma habilidade com a outra, e esse a gente gira para um lado e gira para o outro, a gente sabe que é essa engrenagem da sala de aula. Quem nunca, né? As pessoas que têm aí estudaram são um pouco mais experientes, vamos dizer assim, né? Num período onde o professor nunca dava aula de geometria. Era números, aí no caso era números e álgebra tudo junto, grandezas e medidas, e aí, ó, tratamento da informação, geometria, ia ficando lá no final do livro. Muitas vezes, por falta de tempo, às vezes um período aí que nós tivemos na educação, que às vezes tinham greves, o professor nunca chegava. Quantos professores de matemática hoje em dia ainda temem o ensino da geometria, porque não foram trabalhados como deveria? Então, quando a gente faz essa engrenagem aí para atender a todos os estudantes de maneira unificada, a gente também vai permeando por todos os eixos do conhecimento, de maneira que a gente não deixe nada para o final, nada encurralado, para ser mal dado, mal aplicado, e que seja, de repente, justamente uma aresta que não fique bem acertada para o estudante. Então, todo esse planejamento, toda essa engrenagem, ela foi pensada para você, professor. Então, e você com certeza vai vendo essa crescente, onde se retoma habilidades de anos anteriores para chegar na habilidade desse ano, preparar para o ano posterior, como vai acontecer no ano de 2026, com os oitavos, já preparando a sementinha para o ano de 2027, onde essa turma vai estar no nono ano. E claro, né, professor? Você que já tem esse olhar, que acompanha a plataforma, você já começa a mudar seu olhar se você é professor de sexto. Você já começa a mudar seu olhar se você é professor do sétimo. Você já começa a ver onde que essas habilidades são cobradas lá na frente e elas vão ser exigidas. Me veio à cabeça agora, lembrando de uma habilidade que foi uma das últimas que nós trabalhamos nesse ano, que é a relação entre múltiplo divisor, e que essas relações que existem, elas começam a ser estudadas lá no sexto, e elas vão ser cobradas lá no SAEB no nono ano. Então, professor, ao encerrarmos esse ciclo, reafirmamos o nosso compromisso com a qualidade da educação e com o desenvolvimento integral dos estudantes. A gente não está pensando só numa área, a gente não está pensando só em números, só em álgebra, só em geometria, só em grandeza e medidas, só em probabilidade e estatística. A gente está pensando no estudante como um todo, tudo que cerca esse estudante, né? Todos os conhecimentos, essa gama de conhecimentos que o estudante passa por elas e nós permeamos. E é por isso que a gente fica, vai à frente, volta atrás e volta lá na habilidade do sexto, no sétimo e avança e vai para o nono e volta cá.
Então, essa engrenagem aí, ela é muito importante, ela faz parte de todo esse estudo que a equipe do SAEB Digital faz, professores, coordenadores de área, coordenadores pedagógicos, para a gente poder alcançar sucesso nesse ciclo do SAEB. Ter certeza desse desenvolvimento integral dos estudantes. Seguindo então, mais uma vez, quando a gente fala dessas engrenagens aí na matemática, não tem como a gente falar dos 5 eixos. E aí, professor, vai contando aí, como é que você é? Você prioriza mais algum eixo? Você tem afinidade mais com o eixo? E a gente tem que fazer conosco, professores, né? Uma experiência que é muito positiva. Se você tem quatro propostas de encaminhamento aí no mês, e tem algum que você não se dá muito bem, eu tenho dúvida na hora de trabalhar álgebra, porque apesar de sermos formados em matemática, de termos essa formação, nós temos as nossas prioridades, nós temos aquilo que nos encanta mais. Assim como para o estudante, que às vezes não é a disciplina que mais o encanta, mas é por ela que eu preciso começar. É pela geometria, é por aquilo que me dá maior risco. É por aquele que eu preciso me empenhar mais. É aquele que eu preciso dar mais gás. Porque muitas vezes eu preciso passar por um estudo muito bem feito para aprender, a aprender esse conteúdo para conseguir repassar depois. E a gente conversou muito sobre isso esse ano, né, professor? Durante os encaminhamentos. Dessa necessidade de voltar de recompor aprendizagens junto aos estudantes, que é um grande desafio que nós temos, ainda vivendo um pós-pandemia, de um período aí de alfabetização matemática comprometido, e aí que aumentou a nossa responsabilidade na sala de aula. Então, quando a gente vai falando aí desses eixos, lógico, esse é o primeiro que a gente trabalha, né? O nosso eixo números. Então, quando a gente vai, a gente passeia desde os números racionais, né? Que o nono ano, ele ainda começa retomando todo o estudo de racionais do estudante, que é da vida inteira. Números naturais, números inteiros, números decimais, a escrita desses números, né? Na forma de numeral, a escrita na língua materna e vice-versa, a aplicabilidade deles no contexto diário, a aplicabilidade do número decimal em também na leitura de outros números, seja ele no sistema monetário, seja ele no sistema de medidas, enfim. E a gente vem passeando pelos números. Por que que o nono ano é um ano tão importante? Porque é quando entra o conjunto dos números reais, da qual o estudante nunca tinha vivenciado. Porque ele não tinha vivenciado o conjunto dos números irracionais. Então, essa transição de racionais para irracionais no nono ano, esse conjunto desses dois números, que dá origem ao conjunto dos números reais, é quando eu digo em sala de aula, quando eu estou trabalhando, que eu falo, bem-vindo ao nono ano. Agora vocês chegaram no nono ano. Então, ele tem essa ideia de uma reta numérica aí, que para ser totalmente preenchida, precisa dos números racionais e irracionais, precisa desse conjunto dos números racionais numa noção de infinitesimal, né? E como que eles se completam? Essas raízes que aparecem na vida dos estudantes, e aí aparecem todas as operações. Então, quando eu falo assim, operações com números reais, gente, isso é amplo demais. Isso está direto dentro da sala de aula. A questão é só pegar esse conteúdo e jogar para dentro de uma reta numérica, que é uma habilidade do SAEB, é ele diferenciar um número racional de um número irracional. Quando a gente compreende isso, que existe essa habilidade, toda aula vira aula do SAEB, porque em todo momento que eu posso, eu vou trabalhar com eixo números, mesmo quando eu não estou numa aula específica, no encaminhamento ou na aplicação de um simulado do SAEB. Mas se eu compreendo essa habilidade, se eu tenho um olhar positivo sobre ela e falar, gente, toda vez eu preciso chamar atenção. Eu estou trabalhando com racional, trabalhando com irracional. Como que é esse trabalho de adição, multiplicação, de irracionais? Aí vem a racionalização de radicais, enfim. Então, sempre trazer os números para a vida para completar.
Não tem como a gente falar de números também, como eu aqui já fui comentar, sem falar também da geometria. Então, a gente tem o eixo números, ele é separado, tem suas habilidades, mas ao nosso redor ele respira geometria. E nesse ano, em especial, lógico que ele não deixa de cobrar é, Teorema de Pitágoras, que começou a ser trabalhado lá atrás, né, no oitavo ano. Ele é apresentado também a Teorema de Tales. Então, em geometria, esse estudo das formas, né, o estudo de triângulos, que é lindo. Aqui fecha um ciclo sobre o estudo de triângulos, né? Então, a relação entre a classificação de triângulos, seu número de lados e a sua classificação quanto aos ângulos, assim também de outros polígonos, como os quadriláteros também, e a relação que existe entre as paralelas, as perpendiculares. Então, falando aí de paralelas e perpendiculares, é quando surge aí o teorema de Tales. E aí, quando surge o teorema de Tales, a gente vai falar de proporcionalidade. Opa, eu já vou puxar lá depois para a álgebra, né? Quando existem valores de incógnitas a serem descobertos. Mas se o estudante compreende na geometria essa relação de paralelas e perpendiculares, já torna mais fácil ele fazer essa relação, né, por meio de uma regrinha de três, depois lá na proporcionalidade. Então, elas acabam ligadas, né? E aí a gente tem aí, né, a álgebra, acabei de falar dela. Olha como que a gente vai passeando e uma coisa vai puxando outra. Eu estou lá na geometria, eu estou falando de retas paralelas perpendiculares, aí eu já falo da medida, das dimensões, aí eu já venho para uma incógnita ser calculada, eu já chego em álgebra. Então, por mais que elas sejam separadas em eixos, elas têm as suas conexões, elas vivem aí nesse processo de engrenagem. Temos também as grandezas e medidas, que eu canso de falar que ela me encanta. Ela me encanta no cenário que, quando chega no nono ano, ela não tem mais habilidade no eixo cognitivo compreender e aplicar conceitos e procedimentos. Grandezas e medidas está só em resolução de problemas. Por quê? Porque do sexto ao oitavo ano, as habilidades de grandeza e medidas são de compreender e aplicar, onde ele tem que aprender a converter as unidades de medida, ele precisa relacionar duas grandezas, ela vai ser vista em álgebra, lá na proporcionalidade, na regra de três, direta, inversa, enfim. Mas quando chega aqui, ela está dentro da resolução de problemas, ou seja, já são situações do cotidiano do seu estudante que vêm como situações a serem resolvidas, como relação unidade, entre unidade de volume de capacidade, a variação de temperatura num determinado dia, e aí conta-se a história da pessoa que estava numa cidade, viajou para outra, saiu de um lugar e estava numa temperatura, chegou na outra, estava tal temperatura. Então, toda a gama de situações onde pode ser aplicadas grandezas e medidas. E a gente fica pensando, às vezes tem estudante que sequer ainda compreende quais são as unidades de medida mais usuais dentro de cada uma das grandezas. E é a hora que a gente percebe falhas aí nesse processo. E aí, como é que estão os seus estudantes? Como que os nossos planejamentos, como que essa dica que a gente sempre dá nos encaminhamentos, que você vai lá atrás, busca aquele ponto de partida que é especial para você seguir no seu planejamento de nono ano. Vai contando para gente como é que isso foi te ajudando a abrir o olhar sobre o planejamento e sobre o seu estudante. Aquilo que fez efeito, as práticas que foram disponibilizadas, sempre o seu testemunho, professor, enquanto utilizador da plataforma, ele sempre nos enriquece muito. E ele sempre nos dá muito gás para a gente seguir em frente, sempre buscando o melhor para vocês aplicarem na sala de aula. E aí, professor, qual é o eixo aqui que está faltando? A gente sabe que agora, ó, matemática, desde a BNCC, ela tem 5 eixos. Não podia faltar, né? A nossa querida aí, probabilidade e estatística. Durante muito tempo, há anos, as habilidades, né, do SAEB ficaram focadas muito na estatística, tratamento da informação, né? E aí a gente vê aqui um link muito grande entre a álgebra e a probabilidade, porque os experimentos probabilísticos aí,
onde no nono ano entram eventos dependentes e independentes, também nós tivemos encaminhamento sobre isso. Esses eventos independentes que eles sempre fizeram a vida inteira. A probabilidade dentro dos jogos, dentro de baralho, de dado, de roleta, de jogo de dardos, de probabilidade de ocorrer alguns eventos no dia a dia, em muitas das situações que são colocadas como uma situação aleatória, de tirar uma ficha, né, de uma urna, uma bolinha de uma urna, ou numerada, ou com cores, enfim. Há uma vasta gama aí de experimentos probabilísticos que nos levam a resultados de probabilidade. E aí, quando a gente chega nesse resultado de probabilidade, a gente volta lá na seção números de novo, onde o estudante precisa saber o que que é uma razão, ele precisa fazer essa divisão, ele precisa saber o que que é uma frequência relativa, como converter isso para percentual. Então, quando a gente fala e aí converte para percentual, para porcentagem, a gente já volta de novo aí em números. Então, olha como que elas se relacionam. E aí sim, estatística, né? Que nunca vai deixar de ter gráficos e tabelas para serem analisados. É o que a gente tem todos os dias, seja na saúde, na educação, para divulgação de dados, né, de pesquisas que são realizadas todo dia. Pegou o controle remoto, ligou a televisão, você está no jornal, vai ter lá uma tabelinha aparecendo, onde ela sintetiza os dados. Como eu sempre falo com os alunos, leitura de gráfico. Eu falo, o gráfico é um texto que precisa ser lido, ele é um portador, ele é um texto. E ele precisa ser bem lido. E para ele ser bem lido, essa parte de estatística ela tem que ser muito trabalhada, né? Os estudantes têm que saber quais são esses tipos diferentes de gráficos que existem, gráficos de curva, gráficos de coluna, de barra, de setores, alguns que não são tão trabalhados, né? Mas os gráficos pictóricos, eles costumam muito aparecer. E principalmente isso tudo num contexto social, quando a gente fala que a gente está preparando o estudante para um todo, que a gente está preparando o estudante para a vida. E aí, gente, a gente precisa ter esse olhar, né? De não só usar gráficos fictícios, mas trazer para a realidade, para ele aprender que ali tem muito conhecimento a ser adquirido nessas análises. Então, quando a gente pensa nesse todo aqui, a gente se vê passeando por todos aqueles encaminhamentos durante esse ano e como que eles foram se relacionando e como que isso foi bacana para nós, professores, no dia a dia. E, seguindo aí, então, o SAEB é mais que uma avaliação, é um reflexo do que acontece todos os dias na sala de aula, na troca, na escuta e na prática constante do aprendizado. Quando eu falo aí de reflexo, né, eu venho aí com essa imagem tão linda e que a gente vem pensando. Quando a gente olha para trás, a gente consegue ver como se fosse um espelho, né, refletido tudo que a gente fez. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí agora, a cabeça está dando um 360 graus aí, pensando, nossa, como que a gente roda todos os dias, né? Passeando, permeando por todos esses aprendizados. E quando a gente vê isso daí, realmente, chegar na prova do SAEB não é chegar numa prova, é chegar num reflexo de tudo que foi feito e foi tudo trabalhado. Não durante só o nono ano, mas de todo o ensino fundamental 2 que fecha esse ciclo. Então, essa troca de experiência entre nós, professores, nós autores para vocês, o feedback de vocês para nós, na escuta, nessa escuta, na demanda do estudante, onde eu tenho certeza que esse olhar de saber se eu posso começar o planejamento daí, dali, ou qual é os conhecimentos, quais são, né, os conhecimentos prévios que esses estudantes têm, isso fez toda a diferença na sua aula durante esse ano de 2025. Já ia falar 2026, porque a gente já está planejando 2026. E aí, a gente fica pensando, né? Quando a gente vê, por exemplo, essa imagem, a gente pensa muito em liberdade, né? Eu acho que ela transmite para mim que nós somos seres que temos essa liberdade de escolha.
Nós somos profissionais que a gente tem essa liberdade de escolha. Quando a gente passa da porta da sala para dentro, como que eu vou trabalhar aquele conteúdo? O que eu vou fazer? Então, a gente pode receber muitas dicas, muitas sugestões de planejamentos, de encaminhamentos, tudo. Mas é você. Nenhuma aula é igual à sua. Nenhum professor é igual a você. Não é você dentro da sala de aula dele. Cada um de vocês, na hora que fecha a porta, é uma lagarta que, com o tempo, faz os alunos virarem borboleta junto com você. Muitas vezes a gente está dentro de um casulo, que esse casulo é onde a gente se preparou, é o nosso domínio que a gente tem dos conteúdos, mas alçar voos, preparar os estudantes para alçar voos. Isso daí a gente precisa se dar o tempo de se preparar, e é para isso que o Saeb trabalhou. Foi ele que foi pegando você como uma lagarta. Ele é o casulo, te colocou, ó, vou te colocar aqui, vou te preparar para poder você sair daí e voar, borboleta, para os estudantes. Então, eu achei muito interessante quando eu li essa frase que diz, né? Lagarta que não sai do casulo não vira borboleta. Então, a gente precisa sair desse mundo ali, desse casulo, e aí pegar tudo, toda a gama de conhecimentos que você tem, com todas as propostas de planejamento, com todas as oportunidades de ensino-aprendizado que nós temos, para poder fazer os nossos estudantes chegarem nesse topo de liberdade, voarem e virarem borboleta e participarem, com alegria, com encantamento desse momento saéreo de eu sou importante para minha escola, eu sou importante para o meu município, eu sou importante para o meu país. O estudante que chega para fazer, ele não está só preocupado com uma nota, ele está preocupado com ele, com a sala dele, com a educação no país. Ele não pode ser só um número, como foi dito. Ele tem que ser mais uma pessoa que está mostrando como que está a educação ali naquele município, naquela escola. O que que ele significa no Brasil, esse estudante. Se os estudantes conseguem compreender, eles vão fazer com outra dedicação, eles vão fazer com outro olhar essa prova. E é isso. Palmas, parabéns, professores. É que nessa sensação de alegria. Vamos pensar que aqui somos nós, a equipe Saeb. Somos aqui os autores de matemática, os autores de português, as coordenações de língua portuguesa e matemática, a coordenação pedagógica, o presidente do instituto, a parte que é fundamental, que é a parte toda técnica, né, que você faz contato direito com ele, suporte técnico, a parte de diagramação dos materiais, que vão com uma qualidade excepcional para vocês, que nos cobram também, né, essa qualidade de tudo que é feito. Parabéns. Esse parabéns vai agora para esse conjunto. Vai de nós, do SAEB, para você, professor. Parabéns pelo seu empenho, parabéns pela sua dedicação, parabéns porque você chegou junto com a gente, parabéns por aquele feedback que você deu no suporte, por aquela ligação que a sua gestora fez para uma melhora no material, que ela fez para poder, quando as equipes vão ao encontro de vocês, né, com formações presenciais, com todas as demandas que são passadas, parabéns. Encerramos mais um ciclo do SAEB com esse sentimento de dever cumprido. Foi um período de dedicação, de preparação, de comprometimento de toda a comunidade escolar. Então, fica aqui para nós, para vocês agora, esse parabéns. Estamos vibrando aí, porque nós temos certeza que a sua escola fez diferença, está fazendo. Se você já fez a prova, se você vai fazer semana que vem, falei, conta aí para gente no chat como é que está essa situação. E para você que vai ver depois, porque às vezes nessa terça você não pôde estar presente, nossa, quando teve a live não tinha tido, mas agora já teve. Volta lá, conta pra gente, porque o vídeo, a live fica no YouTube, né? Então você pode depois também dar o seu parecer. E chegamos aqui a um momento também de lembrar que
Agora é tempo de refletir sobre resultados. Vão chegar aí, como é que foi sua escola, que pontuação que ela ficou, e aí reconhecer avanços. Nossa, minha escola subiu o IDEB, poxa, que bom, meu município subiu, que bom. Reconhecer que houve avanço, reconhecer que a plataforma te ajudou, reconhecer que você sozinho, de repente, não daria conta desse processo e planejar novas ações para que cada estudante siga aprendendo e crescendo. Nosso olhar é sempre sobre quem? Ele é sempre sobre o estudante. Ele é que é a nossa maior importância. Então, vai chegar o momento aí que vem todos os resultados e tudo, então não acabou. Então, a gente fala, a gente encerra um ciclo para começar outro. Então, é momento de ver o que que eu ainda preciso avançar, o que que eu ainda preciso melhorar. Como a gente sempre disse, que durante os simulados não adianta só olhar avanços, não adianta só olhar quantos alunos marcaram o gabarito correto. Que mais do que isso, eu preciso ver quantos alunos marcaram um determinado distrator, onde eu percebo ali uma fragilidade que é em cima dela que eu tenho que retomar, que eu não posso ir para frente e largar isso para trás desapercebido, porque ele foi gritante na minha sala de aula. Então, esse ir e vir, essa análise de resultados, ela vem acontecendo e agora mais do que nunca. Vamos aguardar aí os resultados e, lógico, que eu espero que só seja uma crescente, que sua escola voe. Aí, chegamos para vocês agora num momento também onde a gente diz: esse ciclo se encerra, mas o aprendizado continua. E com certeza, o aprendizado do seu estudante, que vai partir desse ponto sólido, dessa aprendizagem concreta, que você conseguiu por meio de atividades práticas diárias, por meio da comunidade escolar envolvida, como a gente disse ali no título da nossa live, com certeza ele não aceita mais voltar. Ele não aceita mais uma aula que não se pense lá na frente no futuro dele. E nossos estudantes são, sim, muito exigentes. Eles sabem, aquele professor que está falando a linguagem dele, que tá respirando o Saeb na vida dele, e o professor que está totalmente por fora, que não está sabendo de nada. Nossos estudantes sempre agora vão ter esse olhar sobre nós. Então, quando o foco está no processo e não apenas nesse exame, na prova em si, o resultado ele é natural. Alunos mais preparados e professores mais confiantes. Então, com certeza, você, professor, que transmitiu essa confiança para o seu estudante, você não volta mais, você não volta a ser o mesmo. Você não pensa mais no item sem pensar em Saeb, em estrutura de item de Saeb, em distrator, em gabarito, porque você começa a usar isso no seu dia a dia, nas elaborações das suas provas. Você começa a pensar, se eu dei o comando, eu dei o enunciado, eu coloquei o verbo corretamente, o que que eu quero? Você começa a ir lá na BNCC e começa a procurar o verbo. O que que eu tenho que ter? O que que tem que ter aqui na construção da minha prova? Né? Então, isso daí, quando a gente vai pensando lá na taxonomia de Bloom, por exemplo, se você constrói uma avaliação ali dentro dessa taxonomia, que também é utilizada no SAEB, poxa, muda completamente. Aí você sabe quantas questões você vai fazer objetiva, quantas você vai fazer dissertativa. Então, professor, o que eu posso dizer para você? Parabéns. Esse troféu é seu. Esse troféu aí, ó, com todo carinho, com todo o carinho do meu coração e da equipe Saeb, que aqui a gente fala em nome de uma equipe. Parabéns a todos os alunos, professores, equipe escolar, que se dedicaram com tanto empenho nessa etapa. Você merece esse troféu. E com certeza você vai colher os prêmios que vêm junto com esse troféu. E o SAEB é mais do que uma avaliação. Ela é uma oportunidade de aprender com os nossos resultados e seguir aprimorando nossa prática. Nossa enquanto autor, nossa enquanto professor, do aluno, no dia a dia, na sala de aula. Juntos, seguindo, transformando a educação. Esse aqui é o nosso objetivo. E aí, um beijo, um abraço para vocês. Agora já vai chegar os materiais aí de 2026 para vocês.
recomeçando um novo ciclo. Então, fiquem com Deus. Foi um prazer estar com vocês durante esse ano de 2025. Fica aí o meu beijo, meu abraço, o desejo de bons resultados na sua escola. E a gente se encontra aí no ano de 2026. Lembrando sempre que vocês têm todos os canais aí onde vocês podem contactar conosco. Então, não deixe de passar essa ideia para os seus colegas que você conhece de outras escolas, de outros municípios. A gente acaba conhecendo gente do Brasil inteiro nessa plataforma. Então, para você, não importa de que região do país que você esteja, fica aqui meu abraço, fica aqui meu beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até o ano de 2026.